Olá, boa noite. Deixa eu colocar meu fone para vocês me ouvirem melhor. Boa noite, MV já tá aí, pontualíssima. Olá, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Oi, Gisele, boa noite. Oi, Tayane. Oi, Érica Medeiros. Isméria, você tá aqui sempre, né, Isméria? Meu povo não falha, não. Esse meu povo é fiel. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Vocês não estão enjoados de mim ainda, não? Gente, olha só. Eu nem vou enrolar muito hoje, porque eu tenho certeza que a Maria Vitória tem muito a contribuir com o seu conhecimento e com a sua história. Então eu não vou ficar enrolando muito aqui, não. A Maria Vitória é maratonista, mas a história dela não começa assim. Ela era obesa e ela deixou de ser obesa, mudando seu estilo de vida, e o atletismo acompanhou essa história. Conheci a Maria Vitória lá em Belo Horizonte. Ela é uma das maiores incentivadoras da pós-graduação que eu faço. Então, assim, se alguém que está aqui não sabe ainda, eu estou pós-graduando estratégias de baixo carboidrato na PUC Minas, em Belo Horizonte. E a Maria Vitória faz parte da equipe idealizadora, é uma super incentivadora para que esse curso acontecesse lá na PUC Minas. E conheci a Maria Vitória lá. Ela é uma pessoa sensacional, de um coração impressionante, uma pessoa simples, sabe? Igual a gente aqui. Vocês sempre estão falando comigo, é tão bom porque você é igual a gente, conversa. E a Maria Vitória é dessas. Por isso que quando eu fiz o convite, eu tinha certeza que ela ia aceitar esse convite. Porque ela é uma pessoa de coração muito, muito, muito especial. E eu convidei ela para contar a história dela, porque a história dela é muito sensacional, porque a gente sabe, eu em consultório, que moro em cidade pequena, né? As pessoas têm muito medo ainda, não só aqui, em qualquer lugar, as crenças limitantes, o que a gente aprendeu, que não se pode praticar atividade física sem comer carboidrato, que essa história de jejum é loucura, né? Já teve paciente chegar no meu consultório e falar, olha, o meu médico disse que você vai me matar. Ou lá onde eu moro disseram que você é uma nutricionista muito louca, que você vai matar as pessoas sem carboidrato. E a história não é bem assim, na verdade, os meus pacientes que me acompanham aqui sabem muito bem como que é a estratégia, como que funciona. E sabem também que eu utilizo das estratégias de baixo carboidrato de acordo com a individualidade de cada pessoa, da necessidade de cada pessoa. E sou muito defensora da causa nos meus maiores nichos de trabalho, porque eu acredito que não é só uma questão de emagrecimento, é uma questão de saúde e plenitude para uma vida toda. E por isso que eu convidei a Maria Vitória, porque ela tem tudo isso para falar pra gente, porque ela viveu e vive isso na pele. E por isso que eu trouxe ela, pra gente poder conversar. Deixa eu ver cadê a Maria Vitória, vamos convidá-la aqui. Oi, garota! Quanto tempo, hein? Ô, Nossa, parece que a saudade, gente viu? já não se vê há um tempão. Última vez da aula você não foi, não, né? Oi? Na última aula? Última aula que teve, você não foi, não. Não, eu já estava estudando Não te já. vi. Eu também tô. Ah, por isso que eu não te vi. Por isso, eu E já tô aí, como é que estudando para tá a fazer o Enem. vida? Nossa, não fala não. Eu agora Menina. inventei de ser nutricionista também. Então eu quero ser nutricionista. Arrasa. Mal, você sabe que você tinha que fazer nutrição, né? Não Não, tem como você escapar disso daí. cara, eu Faz descobri que minha parte paixão da é essa. sua vida. Não tem como Gente, ainda ser nutrição. A Maria Vitória, ela não é nutricionista, mas ela sabe tudo de nutrição. Nada, que isso. Ela entra na sala, ela dá aula pra gente, porque ela vai em busca de aprender. Tudo que já pediram ela de estratégia, ela não faz, ela estuda pra fazer. Então ela é sensacional porque ela dá aula pra gente lá na pós. Nossa, quanto mais eu estudo, mais eu falo assim, mais eu tenho que estudar. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada. É Cara, impressionante, né, menina? impressionante. Eu tô Eu me revendo pego matéria do nessa aí ensino também. médio. Eu revendo matéria do ensino médio, tô revendo aqui biologia, química, tudo. Eu tenho umas coisas que eu olho assim, que eu falo assim, gente, eu não aprendi isso na escola, não.
Não é impressionante? É impressionante. Agora eu já não sei se eu não aprendi, se eu não lembro, não sei. Eu sei que quanto mais eu estudo, mais eu quero ver. E uma coisa impressionante que eu descobri, Nara, que no início, quando eu comecei a entender sobre low carb, eu ficava assim, invocada. Eu falei assim, não é possível que esse povo aprendeu tudo errado. Tá tudo errado, tá tudo errado. Aí, quando eu comecei a pegar a biologia mais a fundo e bioquímica mais a fundo agora, eu falei assim, gente, não tem nada errado. A bioquímica e a biologia, elas estão corretíssimas. O problema é a interpretação. Exatamente. A interpretação é que está errada. É Você falou tudo. Uma dissonância cognitiva tão absurda, mas tão absurda, que só depois que a gente é low carb é que a gente vê que antes da gente Mas, ser Maria low carb, Vitória, não você já está percebe. fazendo nutrição? Já começou Não, o curso? eu estou estudando para o Enem. Estou Então, estudando deixa eu te contar, meu amor. Antes da gente entrar no nosso assunto, a minha irmã começou a nutrição, então a minha irmã está fazendo. Olha, quando você começar a nutrição, aí que você vai pirar. Nossa, Ela me mandou o trabalho. Olha, ela me mandou o trabalho dela essa semana, o pedido de trabalho para fazer uma dieta para um cara de 45 anos, mas com 60% de carboidrato, tá? Com carboidratos nutritivos, sabe? Leitinho à noite, com achocolatado, pão integral, sabe? Se realmente tem que ter carboidrato na dieta, eu ia enfiar batata doce, mandioca, já que comida de verdade, né? Tem que ter carboidrato, mas por que ele tem que vir do pão, então? Por que ele tem que vir do macarrão? Né? Então, se tem que ter carboidrato, né? Na visão deles tem que ter, então beleza, vamos pôr batata, vamos pôr mandioca, banana, né? Você ainda vai pirar quando você chegar na faculdade. Você ainda vai pirar. Não, mas eu já tô preparada. Vai surtar. Já tá preparada, né? Já sei Maria que Vitória. Já sei que me espera lá. Já fiz uma breve apresentação sua, mas eu queria que você se apresentasse aqui pro meu povo. Dá suas iniciais aí pro povo. Vamos lá. Minhas iniciais, então, são MV, mais conhecido como MV. Eu sou administradora de empresas, sou pós-graduada em gestão estratégica de marketing, pós-graduada em gestão estratégica de processos de negócio, tenho uma certificação internacional em processos de negócio. Eu era, antes de ser isso tudo que eu sou hoje, que eu ainda nem contei, mas antes disso tudo, eu era consultora em gestão estratégica, eu viajava o Brasil inteiro fazendo consultoria em gestão nas empresas, né? Então, a minha vida era de consultora, era de viajar, era de ficar só no meio de gente executiva, trabalhei em secretaria de saúde, trabalhava junto com o governador do estado. Então, era só aquele povo da alta, assim, que eu ficava lá só melhorando, mapeando, redesenhando processo. Era uma coisa muito doida. E já nessa época, eu comecei a correr em 2009. Eu tive uma vida totalmente obesa, assim, principalmente na adolescência. Eu cheguei a ter pressão arterial de 13/8, já estava com a síndrome metabólica já assim, né? Já estava gritando, já estava praticamente pré-diabética com 14 anos de idade. E gordinha, né? Eu era piada da escola, meus irmãos me chamavam de bola de sebo, sabe? tadinha. Assim, terríveis, que horror. Terríveis. E aí eu sempre sofri muito bullying, porque eu era gorda, feia, não sei o quê, porque eu gostava de jogar futebol. Aí a menina que gosta de jogar futebol não é menina, né? Você imagina. Sofria bullying de todo lado, não, né? De todo jeito. Eu sofria bullying porque eu jogava futebol, e depois porque eu era gorda, e porque era tudo. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos, fui fazer um intercâmbio logo depois que eu formei. E daí eu fui para o intercâmbio, voltei mais gorda do que eu era, né? Fiquei 4 meses nos Estados Unidos, voltei mais gorda do que eu era. E uma amiga minha que pediu para eu trazer um tênis para ela, falou assim, aqui, traz um tênis para mim e tal, eu te pago. Aí quando ela veio aqui buscar o tênis, ela olhou e falou assim, olha como você tá gorda. Você acha que você vai arrumar namorado desse jeito? Cria vergonha na sua cara. Olha pro tamanho da sua bunda, olha as roupas que você usa. Que não sei o que, você tem que dar um jeito na sua vida, você tá feia demais. Ela acabou comigo, gente. Acabou comigo. Eu chorei até, falei, nossa, mas ela tem razão. Ela tem razão. Olha como é que eu tô, olha o tamanho dessa barriga, coisa horrorosa. Aí eu falei assim, não, eu vou procurar dar um jeito de emagrecer. Aí minha ex-chefe lá da última empresa, ela falou comigo assim, ó, tá na hora de você procurar agora que você já formou, que você voltou do intercâmbio, você vai ter tempo para poder fazer sua dieta, você vai poder arrumar as coisas e tal, porque na faculdade você não tinha tempo, você não tem vida em faculdade. Então, agora que você vai ter tempo para poder fazer sua comida, eu vou te levar lá no Vigilância do Peso. Aí eu fui pro Vigilância do Peso. Aí é aquele negócio, né, de contar pontos, 5 frutas por dia, lá. Mas é aquele negócio, para uma pessoa que vivia comendo uma barra de chocolate de 1 quilo toda semana, abria a lata de leite condensado e tomava no bico.
Teve uma época que eu estava comendo 14 pães franceses por dia. Vocês imaginam que é compulsão alimentar. Eram 7 pães no café de manhã e depois mais 7 pães à tarde. Era um negócio surreal a quantidade que eu comia. Era um negócio absurdo. Eu comia tudo de ruim ao mesmo tempo. Era Coca-Cola. Não, Coca-Cola era água. Tomava assim. Um negócio totalmente absurdo. Absurdo. Aí eu fui para Vigilantes do Peso. Quando você reduz um troço que é muito ruim para um troço que é menos ruim, você dá uma melhorada. E nessa brincadeira aí eu comecei a correr devagarzinho. Não conseguia correr, mal conseguia subir a escada da minha casa. Eu chegava morrendo sem ar. Aí eu fui correndo, né? Comecei com 1 quilômetro não, 100 metros, né? Porque para chegar a 1 quilômetro demorou 4 meses. Aí eu fui correndo 100 metros, correndo 200 metros. Aí eu fui emagrecendo. Eu sei que depois de 8 meses, eu emagreci 28 quilos. Fazendo caminhada intercalada com corrida. Sensacional. E fazendo uma reeducação alimentar, que hoje a gente sabe que não é a melhor estratégia, mas que já é melhor do que 14 pães franceses por dia, Coca-Cola, leite condensado, chocolate, né? Mas o que acontece? Nisso daí eu comecei a correr. Aí depois eu participei da minha primeira corrida em 2009. E eu comecei a melhorar, eu comecei a ganhar as corridas aqui em BH, eu era muito competitiva, sempre eu ganhava um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Eu fui induzindo resistência à insulina. Porque ao mesmo tempo que eu estava melhorando muito, eu também treinava muito, mas comia... E carbo para dentro. Comia muito errado. Eu andava com garrafinha de maltodextrina, porque eu achava que eu tinha que comer muito carboidrato, e quanto mais carboidrato eu comia, mais cansaço eu sentia. Ou seja, qual que é o raciocínio? Então, eu tenho que comer mais carboidrato. Porque o carboidrato é que a gente acha que ele é a fonte de energia. Não existe outra, não. É o carboidrato. Então, quanto mais carboidrato eu comia, mais eu queria comer, porque mais cansaço eu sentia. E eu tenho até conversa com uma nutricionista minha, uma nutricionista antiga, que eu coloco lá na mensagem: fulana, estou sentindo muito cansaço, não estou conseguindo treinar. Estou com medo de fazer o treino, porque eu não quero nem levantar da cama. Posso tomar mais maltodextrina? Posso comer mais carboidrato à noite? Ela falou assim: pode, coloque mais uma porção de macarrão. E assim eu fui nessa bola de neve. Até chegar um ponto que eu machuquei, que eu tive uma lesão em 2016, depois de uma maratona, da minha primeira maratona. Ao total, até hoje, eu já corri 3 maratonas. Mas na primeira maratona, essa primeira foi o divisor de águas, assim. Eu estava trabalhando numa empresa, e agora que a história vai começar a ficar bacana, é agora. Eu estava trabalhando numa empresa, foi minha última empresa que eu trabalhei como consultora. Eu era profissional de processos lá, fazia redesenho, mapeamento, automatização de processos. E aí eu fui demitida ainda no período de experiência. E eu falei assim, cara, agora eu vou trabalhar para mim, eu não quero esse negócio mais de trabalhar para os outros, não. E o que aconteceu? Eu tinha ido consultar com a doutora Ginaína. Falaram comigo lá que tinha uma médica muito boa lá na clínica, que era uma médica nova, que ela era muito boa, porque eu tinha ido nessa clínica. E eu falei só que eu queria emagrecer. Eu falei, não, eu quero emagrecer. Aí falaram, não, você vem cá então, que aqui tem uma endocrinologista muito boa. Ela começou na clínica aqui tem pouco tempo, ela é muito boa. Eu falei, beleza, vou lá, né? Ninguém conhecia a Ginaína. O Instagram dela tinha, acho que 200 seguidores. Tinha 3 fotos. O Instagram dela nem enchia. Aí eu fui lá, conversei com ela, falei... A primeira coisa que ela falou comigo foi muito engraçada. Na hora que eu entrei no consultório, eu falei assim... Ah, tá, moça, é porque eu sou atleta. Ela tá assim, eu não aplico hormônio. Eu tô assim, não, mas não é hormônio. E ela é bem curta e grossa. Não, do jeitão dela. De forma bonita, de forma boa de falar. Ela não falou nem bom dia. Na hora que eu me apresentei, eu falei, não, porque eu sou atleta. Eu não aplico hormônio. Eu tô assim, não, mas não é hormônio. Eu só quero emagrecer. Só me fala alguma coisa pra eu poder perder essa banha aqui. Eu vou fazer uma maratona daqui a um mês. E eu não tô aguentando esse peso aqui mais. E olha que eu treinava 100 quilômetros por semana. Quem aqui corre deve ter uma noção do que é 100 quilômetros por semana. Eu treinava em 2 períodos. Chegava na quarta-feira, eu já tinha corrido 50 quilômetros. Nossa, você deu muita sorte de não lesionar antes. Não, a lesão podia ser muito pior. Eu lesionei no treino e fui pra maratona já lesionada. Aí que o treino piorou. Vai escutando, vai escutando. Aí eu entrei no consultório da doutora Janaína. Ela já me chegou me dando uma porretada já de cara. Eu falei, não quero hormônio não, Dora. Eu quero emagrecer. Me fala qualquer coisa, vê meus hormônios aí. Eu tenho hipotiroidismo, deve ser tireoide que tá bichada. Olha o que é. Aí, conversando, papo vai, papo vem, ela vira pra mim e fala assim, você vai ter que tirar esse carboidrato seu. Pelo menos diminuir. Aí eu olhei pra cara dela e pensei assim, gente, essa moça é tão nova. Essa moça não é possível que ela nunca entrou numa academia na vida dela. Ela é novinha, será que ela não sabe
carboidrato é essencial para quem corre. Acabei de falar com ela que eu sou maratonista. Você tem uma maratona daqui a um mês e ela me falar de tirar carboidrato. E eu com aquela cabeça de mais e mais e mais carboidrato, vem a maluca para falar comigo que eu tenho que tirar. Aí eu falei assim, tá. Ela falou assim, não, mas não vou mudar nada agora, não. Porque você vai fazer a maratona daqui a um mês. Aí daqui a um mês você volta. E a gente conversa. Eu falei, então tá, né? E fui. Nisso eu fui, fiz a maratona, lesionei. Mas foi uma lesão braba, que no dia seguinte eu não conseguia nem andar. Mas era, a perna não conseguia nem andar, mas não era de dor da maratona, não era de dor da lesão. Aí eu falei assim, velho, ferrou com força. Passou uma semana que eu lesionei, eu fui demitida. Aí eu falei, agora Nossa, ferrou. que maré. Ferrou. Porque é o seguinte, quando eu tinha ficado desempregada da última vez, eu tava correndo, pelo menos. Eu falei, bom, desempregado, mas correndo, você pelo menos tem a cabeça fria. Você ficar o dia inteiro mandando currículo e tal, aquela coisa. Agora não, agora eu não tenho emprego, tô lesionada, não tenho condição de pagar nenhuma fisioterapia para poder curar minha lesão. Ferrou geral. Então, quer saber? Eu vou abrir minha empresa, vai ser agora. Eu vou abrir um trem de comida. Eu comecei a vender biscoito. Aí eu fiz uns biscoitinhos, umas rosquinhas integral, comecei a vender as rosquinhas integral. Aí depois passou para pão integral. Aí tinha pão com farinha integral, com açúcar demerara, açúcar mascavo. E o nome, oficina funcional. Falei, porque funcional, oficina funcional, vender os negócios funcional. E aí foi. Aí eu pensei assim, gente, e nisso eu comecei a engordar. Porque na cabeça de quem conta ponto, quem conta calorias, você pensa assim, bom, se eu estou engordando, é porque eu tenho que comer menos calorias. O que eu comecei a fazer? Comecei a comer de 3 em 3 horas, barrinha de cereais, aveia, mel, banana. Comecei a contar caloria e não adiantava. E aí eu fui só engordando. E chegava de noite a compulsão alimentar vinha, eu comia os biscoitos, tudo da minha mãe que tinha lá embaixo. E era um negócio totalmente descontrolado. Eu falei, gente, vou ter que voltar lá naquela doidinha lá. Porque foi a única pessoa até hoje que falou comigo alguma coisa diferente do que todo mundo fala. Porque todo mundo fala que você tem que comer de 3 em 3 horas, carboidratos e barrinha de cereal e grãos e cereais integrais, que de tudo um pouco pode, que não tem problema, que tem dia do lixo, aquela baboseira toda, né? Aí eu falei assim, eu vou voltar naquela doida lá. E ela já tinha falado comigo de comer banho de porco, de comer a pele do frango, umas coisas assim, meio sem noção, mas que por um certo lado fazia um pouco de sentido. Eu falei assim, lá na roça todo mundo usa banha, pele do frango, mas o negócio tinha ficado meio por alto, assim. Aí eu fui e falei com ela assim, ó, é o seguinte, eu quero voltar e eu queria fazer aquele retorno, porque eu já estava quebrada. Eu saí da empresa com R$ 500 no bolso. Com esses R$ 500 eu montei uma cozinha bem lero-lero aqui no fundo da minha casa, que foi o início da oficina funcional. Com R$ 500 que eu tinha. E aí eu comecei a pedir pro meu pai, aquela coisa toda, e aí veio o fundo de garantia, eu tirei o fundo de garantia, comecei a montar a empresa. Mas ferrado, não tinha dinheiro para nada. Eu estava totalmente sustentada dos meus pais. E aí eu falei para ela assim, ó, doutora, eu quero muito voltar a fazer aquele retorno que eu tinha com você, porque eu não fiz o retorno, porque a consulta dela, a gente pagava a consulta e tinha direito a um retorno. Ela falou assim, olha, não tem jeito agora daquele retorno, porque você mudou totalmente a sua realidade, você não está mais treinando, você já está com 12 quilos a mais, você está lesionada, eu vou ter que fazer um trabalho todo de novo com você, não tem condição, eu vou ter que te cobrar a consulta nova. Eu falei assim, não tem condição de pagar a consulta com você não, colega. Eu ficou doida, não tem condição, eu abri uma empresa. Ficou doida. Eu falei assim, não tem dinheiro pra comprar comida, pra pagar consulta. E eu falei com ela, não, abri uma empresa, eu tô fazendo produto. Aí foi a sorte, ó, a palavrinha mágica. Falei assim, não, tu abriu uma empresa, eu tô fazendo produto integral pra vender, pão, bolo. Foi o... Não, foi o clique. Aí ela virou e falou assim, ó, tá o seguinte, eu casei tem pouco tempo, lá em casa as contas estão muito apertadas, eu entrei na clínica aqui agora, não tô dando conta de pagar minhas contas também. Espera umas 2 semanas que eu vou conseguir te atender de graça. Aí eu olhei assim e falei, tá, beleza. Aí ela, esperei umas 2 semanas, ela me manda mensagem assim, do nada. Você tem que fazer dieta cetogênica. Eu, o quê? Ela, cetogênica. Você sabe ler inglês? Eu falei, sei. Ela assim, então lê esse artigo aqui. Me mandou um artigo do Tim Olsen, que é do Volek, do Finney. Fizeram um teste com o Tim Olsen, que é um ultramaratonista, é o atual recordista das 100 milhas nos Estados Unidos. E o cara correu 160 quilômetros sem carboidrato, repondo só água e sais, e foi o campeão da prova e bateu o recorde da prova. Ele correu 160 quilômetros em 11 horas. Aí ela te ganhou total com esse artigo. Aí eu li o artigo e falei assim, gente, então esse negócio que ela me falou é verdade. Então quer dizer que dá pra correr sem carboidrato. E oi, não corre mal não, porque o cara
Aí na hora que eu fiz as contas do pace do cara, o cara correu 160 quilômetros para 4,20. 4,20 era o tempo mais ou menos que eu corri os 10 quilômetros. É tipo um negócio absurdo. Absurdo. O cara correr 160 quilômetros num pace de 4,20. É um negócio absurdo, pela distância. Não pelo pace, mas pela distância. Esse pace normalmente, assim, você tem uma noção do que é 4,20 por quilômetro, é o pace que uma mulher aqui no Brasil, uma semi-profissional, o que a gente chama de amador de elite aqui no Brasil, é um tempo que uma mulher amadora, quase profissional, corre 10 quilômetros. Mais ou menos. Ou seja, é um tempo muito bom. Para homem correr isso, 160 quilômetros, não é à toa que o cara foi o campeão, foi o recordista da prova. Até hoje ninguém conseguiu bater o tempo do cara. E o cara correu sem carboidrato, repondo sua água e sais. Na hora que eu vi, eu falei, isso não é possível. Esse cara correu 160 quilômetros no pace que eu corro só 10. Eu só dou conta de correr 10. O tanto que o cara correu 160. Eu falei, não é possível. Aí eu falei assim, não. Aí eu já mandei mensagem para ela, me fala o que é esse negócio de low carb aí, que eu quero saber o que é isso. Ela falou assim, então vem cá que agora eu vou te atender. Aí ela me atendeu de graça e tal, me explicou mais ou menos como é que era dieta dos nossos ancestrais, talalá. E falou comigo assim, ó, seguinte, vamos fazer o seguinte, pega essa empresa sua aí, troca essa empresa sua para low carb. Eu tô assim, eu tô acabando de aprender agora o que é isso. Como é que eu vou fazer? Eu não sei, como é que eu vou mudar meus produtos? Ela falou assim, não, eu te ajudo, eu te ensino, eu te mando umas receitas, você modifica as receitas aí, faz o que você quiser. E ela começou a me mandar um monte de receita em inglês, uns fat bomb, uns negócios doidos, assim, tudo em inglês. E eu fui decifrando as receitas, fui inventando outras receitas, fui abrasileirando as receitas, né? E aí eu consegui chegar hoje no que é a Oficina Funcional, que é uma empresa low carb de verdade e tal. E o que a gente fez? Eu comecei a trocar com ela, eu comecei a mandar produto para ela experimentar, porque ela também queria ter uns produtos na casa dela, e ela também queria ter alguém para poder indicar para os pacientes, que ela não, nessa época aqui em Belo Horizonte não tinha ninguém que fazia low carb. Hoje BH é o polo da low carb no Brasil, tem mais de 20 empresas aqui que fazem produtos low carb. Tem lugar no Brasil que não tem nenhuma, que tem 20. Não tem lugar no Brasil que tenha a quantidade de empresas low carb, que tenha a quantidade de nutricionista e médico low carb igual tem em Belo Horizonte. Então, o que acontece? Nessa época não tinha ninguém praticamente. E eu fornecia, né, para os pacientes dela, ela começou a me indicar. E ela começou a falar assim, ó, se você não usar essa matéria-prima aqui, eu não te indico. Tem que ser chocolate 85. Chocolate 70 eu não indico para os meus diabéticos. Eu falei, tá bom, sim, senhora. Aí eu fui, comecei a fazer os produtos e tal. Aí, o que aconteceu? Eu fui e virei low carb. E aí eu comecei a acreditar. Fiz o meu período de cetoadaptação, conheci o Atletas Low Carb. Na verdade, nem existia Atletas Low Carb na época, era o André Burgos, que foi indicação da minha outra nutricionista, que hoje é muito amiga minha, a Raquel. Adoro André Burgos e Letícia, porque eles dão aulão, né? Dão aulão. Não, você já esteve lá várias vezes com eles, né? Escuta aqui os podcasts, estou sempre vendo os vídeos. Já fiz várias lives lá do Atletas Low Carb. E o que acontece? Nessa época nem existia o Atletas Low Carb, não tinha referência nenhuma na época. Ninguém sabia, eu só tinha visto aquele artigo do Tim Olsen. Ninguém conhecia. No Brasil, a gente não sabia de ninguém que fazia estratégia cetogênica low carb para corrida. Não tinha. Aí a minha nutricionista na época, a Raquel Baixa, que vai dar aula pra gente lá na tô ansiosa. A Raquel é top, ela tem doutorado em bioquímica e ela agora tá fazendo cetoadaptação também. Ela tá fazendo a cetoadaptação agora. E o que rola? Nessa época ela falou comigo que você conhece o André Burgos? Eu falei assim, não, é um cara que corre em low carb. Eu falei, ué, é? Aqui no Brasil? Ela falou, é. Entra lá no Instagram dele. No que eu conheci o André, a gente começou a trocar ideia. E aí eu tive mais coragem para fazer o período de cetoadaptação. Porque no início da cetoadaptação é muito difícil para quem corre. Já nos primeiros dias de cetose, tipo assim, depois da primeira semana que você já entra em cetose, o feeling da gente já fica muito bom. Durante o dia a gente já consegue se sentir muito bem, você já começa a melhorar muito as suas atividades diárias e tal. Mas o desempenho no meio do treino, durante o treino, é um negócio horroroso. É muito ruim. Porque o nosso corpo não está adaptado ainda a usar a via lipídica. Ele não entende. Ele usa a via lipídica para poder te manter aceso. Você não vai desmaiar porque você não está comendo carboidrato. Só que durante o treino, ele ainda não sabe produzir a quantidade ainda necessária de energia para poder te manter naquele ritmo, mesmo ritmo que você fazia antes. Quando você começa a treinar em low carb, é horrível as primeiras semanas. Parece que você tem um piano amarrado nas pernas. Parece que foi a pior decisão da sua vida. Você fica querendo o tempo todo parar com aquilo. Você já fica com aquela vontade de encher a cara de carboidrato só de raiva.
porque não E rende. na verdade a crença limitante volta, né? Eu acho que eu preciso de carboidrato mesmo. Eu não Tá tô vendo ficando esse bem, eu negócio? tô passando mal, não tô Eu ficando fico o bem. tempo todo pensando, isso não é uma boa ideia, tá vendo aí, ó? Fui cair nessa low carb, agora eu não consigo mais render, tá vendo? Isso aqui não vai acabar nunca. E são entre 6 e 8 semanas. Você imagina, a pessoa tem que aguentar entre 6 e 8 semanas de adaptação. Ai, meu Deus, ô bênção, você tá falando isso aqui, meu Deus, porque esses Cara, pacientes meus estão ouvindo! Em se a nome gente de não tem Jesus! Se a gente não tem uma pessoa para poder estar dando apoio para a gente, se a gente não tem alguém para falar que é assim mesmo, que todo mundo passa por isso, você desiste. Você larga para lá, você fala, não vou mexer com essa low carb não, tá doendo minhas pernas aqui, eu vou ficar sofrendo aqui no treino não, vou comer meu carboidrato e vou correr. Só que aí a pessoa que faz isso, a pessoa que desiste no período de cetoadaptação, ela está perdendo a oportunidade de conhecer depois uma A vida que é, plenitude, a cara, plenitude. a plenitude. Hoje eu estou com zero carboidrato na dieta. Não é nem cetogênica, não. Estou na carnívora. Estou com Ah, então zero. agora nessa fase você tá na carnívora? Porque, gente, a Estou na Maria Vitória, carnívora. ela faz várias estratégias, tem períodos, né, Maria Vitória, que você vai Uhum. trabalhando as estratégias. E a Maria Vitória, assim, tudo que vocês imaginarem de estratégia aí, a Maria Vitória já fez estratégia de baixo Já fiz carboidrato. paleo, já fiz Então, eu cetogênica, não fiz carnívora. sabia, você tá em carnívora agora. Eu estou em carnívora agora. E, cara, não estou afim de sair, não. Porque Ai, mas é bom demais, né? ela é mais maravilhosa ainda do que a cetogênica, que já é maravilhosa. E É aí, um Maria negócio Vitória, surreal. Surreal. a minha maior, eu tinha a certeza que você ia contar um pouco, porque a sua história é muito grande, bonita. Os meus pacientes, eu moro numa cidade muito pequena, Maria Vitória, eu não tenho médicos aqui que me apoiem, né? Eu não tenho médicos da linha low carb aqui. É muito difícil. Então, você lidar com o paciente que você fala para ele que vai dar tudo certo, que ele vai adaptar, mas ele escuta do médico que eu sou a louca, que isso não vai acontecer, que o carboidrato é essencial. E não escuta só do médico, né? Escuta da sociedade toda, né? É. É muito difícil, porque aí com uma semana que a pessoa está sentindo todos esses mal-estares que a gente está comentando aqui, a pessoa desiste, porque ele entende que o corpo precisa mesmo do carboidrato. E eu Nossa. sabia que você ia contar a sua história aqui, que eu tenho certeza, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar essa live, porque eu Eu quero que salvo. todos os meus pacientes possam escutar o que você está falando, porque as pessoas têm que entender, é um processo de adaptação e que depois vai tudo normalizar. Depois, normalizar não, depois você vai. Bora lá que eu nem comecei a contar. Deixa eu ver se eu consigo Conte acender a a luz melhor aqui. parte. Para ficar mais claro. Aí, agora melhorou um pouquinho, né? Melhorou, melhorou. Então, o negócio é o seguinte, galera. Agora que a coisa vai começar a ficar legal aqui, que eu vou começar a contar o que acontece depois do período de cetoadaptação. Então, gente, existe esse período de cetoadaptação que demora entre 6 a 8 semanas. Todas as vezes que vocês verem estudos com atletas que geralmente fala que atletas que não comem carboidrato perderam desempenho, pode saber, o estudo demorou menos que 8 semanas. O que eles fazem? As pessoas que não entendem ou que têm má fé, a gente não sabe, né? Mas as pessoas que não entendem de cetoadaptação, elas pegam o atleta, tiram o carboidrato do cara, mede uma semana e fala assim, perdeu rendimento. Mas lógico que vai perder rendimento. Então, todos os estudos que vocês verem que fala que tirou carboidrato, perdeu rendimento, foram estudos mal feitos, que não esperaram o período de cetoadaptação ou que fizeram um estudo com atletas que não são cetoadaptados. Se vocês forem nos estudos do Jeff Volek e do Finney, vocês vão ver que todos os estudos deles são fantásticos, porque eles só fazem estudos com atletas cetoadaptados. Então, eles comparam atletas cetoadaptados com atletas não cetoadaptados. E eles comparam atletas que comem carboidrato com os que não comem ou que comem muito pouco carboidrato. E aí os resultados são fantásticos. Vocês percebem que o nível de glicogênio muscular, por exemplo, dos atletas que não comem carboidrato, no final do treino, do período, geralmente eles põem os caras para correr 3 horas direto. É quase uma maratona, praticamente. Eles põem os caras para correr 3 horas direto na esteira, os que comem carboidrato, os que não comem carboidrato. E aí, quando termina o treino de 3 horas direto, eles vão lá e medem. Eles vão lá e medem o glicogênio muscular e dos dois grupos, né? E eles chegam à conclusão de que tem a mesma quantidade de glicogênio. E que os atletas cetoadaptados queimaram mais gordura. Óbvio, eles usam a gordura como energia. Então, eles vão queimar mais gordura do que o grupo que não come carboidrato. Então, a gente é muito mais eficiente em queimar gorduras do que outras pessoas que não são, óbvio, porque é a gordura a nossa fonte de energia, né?
Então, vamos lá. Depois que a gente passa por esse período de cetoadaptação, depois aí de 6 a 8 semanas, é um primeiro estágio de cetoadaptação. O que a gente chama de cetoadaptação completa mesmo, demora pelo menos 6 meses, pode levar até um ano. Mas entre 6 e 8 semanas já é o período que você já começa a se sentir muito bem. Depois de 6 semanas, a coisa começa a soltar. E aí que vem aquela plenitude que você fala assim, cara, valeu a pena passar por tudo que eu passei. Você fala assim, valeu. Agora a coisa vai começar a ficar legal. Então, o que acontece? Qual que é a diferença, né, dos atletas que comem carboidrato e dos que não comem carboidrato? Outro dia eu fiz um gráfico, eu fiz um story, até salvo nos meus destaques, que eu comparo o gráfico dos atletas que comem carboidratos, que não comem, e como que a coisa funciona. Por exemplo, quando a gente sai para correr em jejum, eu só corro em jejum e a maioria das pessoas que eu conheço que correm low carb em cetogênica, todas correm em jejum. Porque primeiro a gente aprende que não precisa comer antes do treino e depois a gente descobre que treinar sem comer nada é muito melhor. Melhora a performance? Não. Mas correr em jejum não melhora a performance. Não, mas correr em jejum não foi feito para melhorar a performance. Foi feito para não deixar piorar a performance. Porque eu nunca vi um atleta que saiu sem comer nada vomitar no meio da corrida. Quem já assistiu maratona, quem já correu maratonas, sabe que principalmente depois do quilômetro 30, depois do quilômetro 35, é um show de horrores. Quem corre maratona aqui, depois do quilômetro 30, colega, põe Não, aquele que negócio... tem de atleta com hipoglicemia, comendo 8 de carboidrato. Maratona é o seguinte, depois do quilômetro 30, quilômetro 35, você põe uma viseira, aquelas de burro assim do lado, ó, e não olha para os cantos. Porque senão vai ser tragédia. Não olhe porque você vai ver de gente vomitando, gente desmaiando, gente passando mal. Isso eles não mostram, eles só mostram a linha de chegada lá, o povo chegando e tal. Mas os que resistem, né? Porque os que não resistem, eles vão ficando pelo caminho. É nego caminhando, é gente com cãibra, é gente gritando, com a perna pro alto, gente puxando a perna. Maratona é um show de horrores para quem não vai preparado. E para quem enche a pança antes de correr, a chance de dar M 3 pontinhos é muito grande. E depois que eu descobri que correr sem comer nada é muito melhor, que não melhora a performance, mas não te deixa piorar a performance. Não vai te fazer parar para vomitar no meio da corrida, por exemplo. Não vai te dar uma diarreia, por exemplo. Quem faz carnívoro depois, no final, eu posso contar as diferenças da dieta carnívora para a dieta cetogênica. É um negócio fantástico. E depois eu vou contar. Então, a chance de você ter algum problema intestinal, algum problema, né, por vômito ou por diarreia no meio de corrida, com cetogênica carnívora, então, é praticamente zero. É muito difícil. Beleza. Então, eu estava contando uma das coisas que acontece, né, que é essa plenitude, essa satisfação que a gente tem, a energia. E aí, o que rola? Quando a gente começa a correr em cetogênica, a gente sai em jejum e a nossa glicose está lá normal. Eu saio geralmente com glicose de 65, 70 em jejum e vou correr. No final do treino, quando eu vou medir minha glicose, ela está lá 130, 140, 120 de glicose, sem consumir nada, sem comer carboidrato, sem comer nada, só água e sal. E água e sal não aumenta a glicose. Então, como que a minha glicose aumentou? Ela aumentou porque o meu fígado produziu. O fígado, todo mundo aqui, ó, todo mundo que está assistindo a gente aqui, todo mundo tem um fígado que produz glicose. Porque a nossa espécie, como todos os outros animais da natureza, os animais todos vivem em cetose. Só os seres humanos espertalhões aqui, que começaram a inventar comida, né? E a gente saiu da cetose por causa disso, porque a cetose é o nosso estado original na natureza. Antes da gente inventar comida industrializada, antes da gente Era assim que eles viviam, né? A cetose é o estado natural que garante a nossa sobrevivência. Se não fosse a cetose, não ia ter ninguém aqui uma hora dessa. Não ia ter pai, nem mãe, nem avô, nem vó, nem bisavô, não ia ter nada. Porque é o estado de cetose que garante a nossa saúde e a nossa sobrevivência quando a gente só acha carne para comer ou quando a gente não acha nada para comer. Para quem não sabe, grãos e cereais não fazem parte da dieta humana. Eles só começaram a fazer parte da dieta do ser humano quando o ser humano aprendeu a plantar, colher, refinar, cozinhar, dominar o fogo. Então, isso daí demorou milhares de anos até a gente conseguir chegar nesse nível de abstração mental para conseguir consumir grãos. Só que nisso daí nosso DNA já estava formado. E os grãos, eles são lotados de lectinas, fitatos, saponinas, que são substâncias que degradam a parede do nosso intestino. Por isso que a indústria Show, você está falando isso, que eu estou numa luta com isso também com os meus pacientes. Show. A indústria farmacêutica está rindo até aqui, ó.
Porque são os grãos dos cereais e a comida processada, derivada de grãos e cereais principalmente, e o açúcar, que está fazendo as pessoas ficarem doentes. Tantos processos alérgicos, exatamente. Processos alérgicos, doenças autoimunes. Intestino que não funciona. Gente, até dor no joelho, até artrite e artrose é causada pelo consumo de trigo. Você sabia disso? Até artrite e artrose. Ovário policístico, diabetes, então nem se fala, né? Diabetes, hipertensão, enxaqueca, tudo. Aí, quando eu conto, Maria Vitória, que o nosso trigo no Brasil, ele tem 400 vezes mais glúten, as pessoas ficam rindo da minha cara, tipo assim, a louca. O trigo do Brasil não tem absolutamente nada a ver com o trigo europeu, que não tem nada a ver com o trigo original. Então, hoje, o que a gente come falando que é trigo é uma outra planta. É a mesma coisa de você pegar um cachorro, botar nele um par de asa e mandar voar. Adorei a comparação. Tem nada a ver, tem nada a ver. Se quem já leu aquele livro, Barriga de Trigo, ele mostra por A mais B como que foram feitas as mudanças genéticas. Exatamente. Para a planta hoje ser mais produtiva, para ela ter mais, ela tem mais glúten, então ela tem tudo de ruim piorado 10 vezes. Então, assim. Aí, gente, o que rola? Então, vamos lá. Então, a gente termina o treino e tava com a glicose lá no alto. Por quê? Porque o fígado produz glicose. E ele produz glicose a partir de quê? Ele produz glicose a partir de gordura. Todos os animais da natureza produzem glicose a partir de gordura. Até as plantas produzem glicose a partir de gordura. A semente da planta, né? Ela produz a glicose para a planta crescer, né? Então, por isso que as sementes e os grãos, principalmente, são lotados de amido. Porque aquele amido ali, ó, foi formado, né? A partir, naquela glicose, aquela molécula lá de amido que está lá no grão, foi formada a partir de gordura para a plantinha poder crescer. Aí você vai lá e come o grão. Aí você vai lá e come só o amido da planta. Depois não sabe por que fica desse tamanho, né? Então, gente, o que rola? A gente produz gordura, a gente produz glicose a partir da gordura, beleza. Então, quando a gente sai para correr, a nossa glicose está aqui embaixo, ela vai subir na medida que a gente vai demandando. Então, se eu faço um treino com um ritmo assim, médio, boinha, tranquilinho, quando eu volto, a minha glicose subiu, tipo, de 70 para 100. Agora, se eu faço um treino mais longo, mais intenso, a glicose volta ainda mais alta. Por quê? Porque eu exigi mais, porque o meu fígado vai produzindo mais glicose a partir da demanda. E aí que vem as estratégias. Agora, o glicogênio muscular ele é preservado. Porque o glicogênio muscular é um estoque que acaba. E quem come carboidrato não é certo adaptado, por isso que muita gente quebra na maratona. Porque enche a pança de carboidrato, né? 2, 3 dias antes da maratona, começa com o estoque de glicogênio lá no alto. Ó, glicogênio muscular, ó, lá no alto. Aí, a medida na hora que cair... Na hora que a medida que vai correndo, o glicogênio muscular vai caindo, aí chega num ponto que a pessoa quebra. Não tem como mais. O negócio demora 2 dias para repor. Você acha que com carboidrato em gel que você vai tomar ali na hora vai resolver? Vai nada. Já era, acabou a corrida para você. Agora, quem é atleta low carb, o nosso corpo ele preserva muito mais o glicogênio muscular, porque ele sabe produzir glicose a partir da gordura. Então, ele mantém o seu glicogênio muscular praticamente estável, enquanto ele está ali só produzindo glicose, te mantendo correndo. Ah, de boa. E aí, quando a galera tá quebrando, você tá aumentando. Só que isso é uma estratégia muito boa para corridas longas, para maratonas, principalmente para ultramaratonas. Atletas low carb em corridas curtas de velocidade, por exemplo, 5 quilômetros, 1.500 metros, 1.000 metros. O Usain Bolt, por exemplo, a low carb não seria uma estratégia boa para ele. Então, é isso que a gente tem que saber. As pessoas têm que saber o que é, para quem que é, na hora que é. Mas foi muito interessante você tocar nesse assunto do glicogênio, porque a gente acaba entrando num outro problema, que é as pessoas acharem que a low carb, cetogênica e carnívora vão prejudicar a massa muscular. Porque o treinador da academia, porque lá na academia disseram que carboidrato é essencial para ganhar músculos e você perde massa muscular. Glicose é essencial para ganhar músculo. Glicose é essencial para tudo, gente. Glicose é essencial para o cérebro, glicose é essencial para ganhar músculo. Só que você precisa comer ela. Vocês têm que entender que a gente produz. A gente produz. É aí que tá. É isso que é a dissonância cognitiva da bioquímica que eu estava falando lá no início. Eu estou estudando bioquímica agora para fazer o Enem, mas tá assim, não dá para entender. O professor fala na aula que existe um processo chamado gliconeogênese, que o nosso fígado produz glicose, que depois tem a produção de corpos cetônicos, mas que você precisa comer carboidrato. Peraí, você acabou de falar que
que o fígado produz glicose a partir de gordura, por que você está no final da aula falando que a gente tem que comer? É totalmente controverso. É Totalmente uma controverso. dissonância cognitiva absurda. Absurda. Esse que é o erro de interpretação. Não está errado. Está interpretado errado. Qualquer livro de bioquímica que você pegar vai estar lá. Gliconeogênese. Só que na hora que a pessoa vê que para formar músculo você precisa de glicose, na hora a pessoa fala assim, então tem que comer glicose. Se eu preciso de glicose para o meu cérebro funcionar, então eu tenho que comer glicose. Não, você não tem que comer, já está lá. Seu fígado produz. Quando você insiste em comer essa glicose e come várias vezes no dia, acaba acontecendo o que você fez com você no início, né? Que é uma resistência à insulina, você vai começar a produzir sua glicose e comer glicose várias vezes ao dia. Seu organismo entende o quê? Pô, vamos botar a insulina lá em cima, vamos produzir gordura, vamos estocar. Foi isso que você fez anos, né? O fato do nosso corpo ter a capacidade de processar glicose que vem de fora para dentro não significa que ele gosta disso. É diferente. Uma coisa é ele ter a capacidade de. Saber que pode não significa que deve. É uma coisa que o meu treinador fala muito comigo. Saber que você pode não significa que deve. Então, saber que o seu corpo tem capacidade de processar glicose, porque nós somos onívoros, nós não somos seres estritamente carnívoros. Nós somos onívoros, então a gente tem capacidade de comer só carne, temos a capacidade também de processar plantas. E é nas plantas que estão os carboidratos. Só que era pra gente estar comendo só planta. Não era pra gente estar comendo planta refinada. Né? Era pra gente estar comendo a planta de forma natural. E não planta processada, misturada com açúcar. A baboseira toda que a gente já sabe. Então, o que acontece? A glicose, gente, ela é tóxica pro nosso corpo. Tanto é que quando ela entra, quem é queimada primeiro? A glicose. Por que vocês acham que o corpo queima primeiro a glicose? Por que vocês acham que ela vira energia rápida? Porque ela só serve para isso. Ela só serve para isso. Não serve para nada. Porque o corpo quer, na verdade, queimar aquela glicose rápido para ele poder voltar rápido para cetose. Só que o que acontece? As pessoas ficam comendo glicose a cada 3 horas, 2 horas, beliscando e com orientação dos órgãos oficiais. Que piorou o negócio mais ainda. Então, além de você estar mudando sua fisiologia totalmente, você ainda está apoiado pelas autoridades que você acredita que são autoridades. Gente, o ser humano ele não é muito diferente dos outros mamíferos, não. Nós não somos muito diferentes do macaco, do leão, das outras espécies, não. Em termos de forma de alimentar, não é muito diferente, não. Eu falo assim, você vai no zoológico, por que você não pode chegar lá no zoológico e dar um biscoito recheado para o macaco? Aí você vai assim, não, mas para o macaco não pode, porque biscoito recheado não é a comida do macaco. Mas é a comida, então, para nós? Você não vai lá, você não dá o biscoito para o macaco, mas dá o biscoito para seu filho. Exatamente. Pô, o mesmo mal que o biscoito vai fazer para o macaco, vai fazer para o seu filho também. Você me lembrou uma paciente que mandou uma mensagem para mim esses dias me perguntando assim, porque o tempero tal que tá não sei o que pode... E assim, eu perguntei para ela, mas peraí, você está preocupada com esse tempero, se ele é transgênico, mas o danoninho que você dá pro seu filho, você já olhou os ingredientes que tem, cara? Você dá leite de caixinha pro seu filho e você tá me perguntando do tempero transgênico que tem lá no negócio. Né? Então, todas as vezes que as pessoas perguntam assim, eu posso fazer low carb? Sim, criança pode fazer low carb? Gestante pode fazer low carb? Idoso pode fazer low carb? Gente, entendam o seguinte, low carb é comer comida de verdade. Todo mundo pode fazer low carb. Porque low carb é a nossa dieta natural. Na natureza a gente não tem outra opção. Ou é low carb ou é low carb. Não tem. Porque o que Agora, as diferentes estratégias, que no caso é a cetogênica, a carnívora, a gente usa específico, é individualizado para cada um. Agora, o low carb em si é comida de verdade. Isso. Vamos começar a explicar, então, esse outro lado para a galera entender. Então, olha só, gente. Se todo mundo que fosse saudável, se o ser humano não tivesse ninguém obeso, todo mundo beleza. Qual que é a nossa dieta natural? É a paleo. Porque na natureza, a gente tanto come carne quanto a gente também come folha. Se você achar uma fruta, uma folha, qualquer coisa, você vai comer. Na falta da carne, você come o que tem. Mas a prioridade sempre é para a carne. Porque o que sustenta de verdade, você tá com sua família lá na caverna, aquele monte de menino lá, todo mundo morrendo de fome, a sua mulher tá com a vara na mão e fala assim, meu filho, traz um porco do mato aí pra gente comer. Não vem com pé de alface, não, tô cortando couro. Oi. Exatamente. Menininhos da caverna. Tá com a família cheia de menininhos da caverna lá. Você vai trazer um ramo de alface? Pô,
mulher vai cortar você no colo. Ela tá com a barriga desse tamanho, com um menino no colo e mais 3 lá. Ela vai querer que você traz um porco do mato, um boi, qualquer coisa pra família comer. Então é aquele negócio, ser humano come folha? Come. Come fruta? Come. Quando não acha carne, né? Porque o que sustenta mesmo pra valer é a carne. Então, gente, olha só. O problema é que as nutricionistas tradicionais mandam comer o quê, Vitória? A salada primeiro, aquele prato enorme, depois um pedaço de carne da palma da mão. Na palma da mão. Eu tive uma paciente agora essa semana. Eu tô vindo daqui tô vindo de uma outra Nutri, mas eu já tô seguindo tudo bonitinho. Eu como muita salada primeiro, depois eu como um pedaço de carne magra, da tamanho da palma da mão. Eu falei, dó. Frango. Não, minha filha. Eu como frango. Frango grelhado. Depois que a gente começa a fazer dieta Conclui, Maria Vitória, porque eu fico tão... Depois chega uma hora que a gente descobre que frango nem é carne. Não é? Então. Mas vamos lá, então olha só. Então, o que é a dieta normal do ser humano? Dos seres humanos normais, saudáveis? É dieta paleo. Porque lá você pode comer batata, né? Porque, gente, carboidrato da natureza, da batata, da mandioca, não adoece ninguém. Ninguém da roça que come só batata, mandioca, frutas. Ninguém adoece porque come batata, mandioca, manga, banana. Ninguém fica diabético, hipertenso, porque come comida de verdade. Então o problema não é o carboidrato, é qual carboidrato. E aonde você chegou, porque às vezes a gente vai ter que tirar porque você já chegou a um nível muito avançado. Justamente. Então, se você é saudável, passa a vida inteira comendo carboidratos bons, você não vai ficar diabético. Porém, se você passou a vida inteira comendo pão, bolo, macarrão, biscoito, açúcar, não sei o quê, e começou a ficar diabético, agora, colega, até os carboidratos das plantas vão te fazer mal, porque você já ficou resistente à insulina. Você já está com a glicose alta. O seu ônibus já está lotado. Não cabe mais ninguém lá dentro. E aí foi até aquele exemplo que eu dei outro dia aqui. Não adianta, mas é porque é carboidrato complexo. O carboidrato complexo, ele é absorvido devagar. Então, batata doce pode. Batata não sei o que pode. Nossa, porque desculpa, pessoal. Porque pão integral é carboidrato complexo. 12 grãos. Ele é mais lento. A absorção dele é mais lenta. Então, pode, não tem problema não. Aí você fala assim, colega, a célula do diabético, ela já está lotada de glicose. Ela não vai desinchar. Não importa de onde vem. Ela não vai limpar aquela quantidade absurda de glicose que está ali em meia hora. Porque se ela limpasse em meia hora, não ia ter um diabético no mundo. Por que a pessoa fica diabética? Porque ela não consegue mais esvaziar a célula dela de glicose. Entendeu? Então não adianta você dar um pão integral, uma batata doce para aquele diabético, porque a diferença do tempo de absorção de um carboidrato simples para um carboidrato complexo é uma coisa de meia hora. É um negócio de 1 hora. O que muda no corpo do diabético em meia hora e 1 hora? Nada. Nada. Então, mas aí você diminui o índice glicêmico. Beleza, mas a carga glicêmica continua lá. Qual que é a diferença para um ônibus lotado receber mais 20 pessoas de uma só vez ou receber mais 20 pessoas de 5 em 5? Parando 5 e entrando 5 em cada ponto. Nenhuma. Não vai dar tempo do ônibus esvaziar. Você vai ter que enfiar mais 20 pessoas lá dentro com o ônibus lotado. É isso que as nutricionistas estão fazendo com os diabéticos. Quando mandam eles comerem batata doce, pão integral, com essa desculpa de que pode porque é carboidrato complexo. Não pode não, você está matando o cara. Você não vai conseguir regredir o diabetes dele nunca desse jeito. Nunca. Agora, se você faz uma dieta realmente cetogênica, com no máximo 20 gramas de carboidrato por dia, que é mesmo assim comendo muito bem, que quem faz cetogênica sabe que 20 gramas de carboidrato por dia dá para você comer muito bem. Você come carne pra caramba, você come folha pra caramba, você fica saciado, você não sente fome, você sente uma energia muito gostosa. É um negócio surreal. Surreal, que só quem vive em cetose sabe o que é. E de quebra, você ainda emagrece, você acaba com problema de pele, você acaba com enxaqueca, resolve tudo. Some tudo. A sua glicose normaliza, sua hemoglobina glicada normaliza, a sua insulina normaliza, você volta a ter exames normais de pessoas. Não toma mais os remédios de pressão, você muitas vezes retira as medicações de diabetes. Justamente. Se a pessoa tem enxaqueca, ela deixa de ter enxaqueca. Se a pessoa tem epilepsia, ela para de ter convulsão.
Se a pessoa tem Alzheimer em estado inicial, ela consegue praticamente regredir Alzheimer dependendo do nível do Alzheimer. Ela não consegue regredir totalmente, mas ela consegue ter muitas melhoras. É porque depende de quanto já lesou, né? Porque dependendo do quanto já lesou é muito difícil. Mas a Justamente. melhora não tem discussão da melhora de vida, né, Maria Vitória? Não Por tem quê? como. Simples, é porque é o óbvio, porque você volta o seu organismo ao estado original. Você volta a ser um ser humano de novo, comendo como um ser humano sempre deveria comer. É E óbvio. conta aqui, só uma curiosidade. Ao todo, você perdeu quantos quilos desde quando você resolveu emagrecer? Em torno foi 30 quilos que eu perdi. Eliminei, nunca mais Você é achei. um novo ser, né? Não, é outra pessoa. E não é só questão de peso, é questão de qualidade de vida. Todos os problemas de saúde que eu Total, tinha, claro. total. Todos, todos. Ovário Total. policístico eu tinha. Eu ia para o hospital uma vez por mês com ovário policístico, com cisto no ovário. Era uma dor absurda. Era uma dor absurda o cisto no ovário. Hemorroida eu já estava para poder operar. Uma hemorroida violenta da época que eu era gorda, que eu ficava 2 semanas sem fazer número 2. Um negócio que muita gente passa por isso e não sabe que não é normal. Um Só negócio as pessoas pensam que várias coisas são normais, Maria Vitória, que dor de cabeça é normal, que tem que ter azia é normal, que tem assim é enjoo é normal. normal. As É tudo pessoas normal. acostumam com as doenças. E a gente fala assim, olha, não é muito legal você comer grãos, porque grãos pode fazer mal. A pessoa, mas eu sou uma pessoa saudável, eu falo assim, olha, você acha que é saudável. O dia que você conheceu o que é viver em cetose, o dia que você descobrir o que é cetogênica, low carb, carnívora, você vai mudar totalmente o seu conceito do que é ser saudável. Quem vive em cetose sabe, qualquer coisinha diferente que a gente sente no corpo, a gente já sabe que é alguma coisa errada. Porque é uma saúde plena. É É plena, isso aí. não, Eu nada falo de com os meus errado. pacientes, gente, é viver plenitude. Eu acho que as pessoas às vezes não entendem isso porque elas não viveram ainda. Depois que Exatamente. viver, o Não, meu e a marido agora carnívora, é. Então, a meu marido carnívora é agora um é negócio paciente mais da incrível. Janaína. E ele tá fazendo várias das estratégias, né? Ele tem o momento carnívoro, tem o momento da ceto e tá sendo assim sensacional, Uhum. sensacional, maravilhoso o tratamento. Assim, ele já seguia low carb, mas as estratégias eram necessárias para o caso dele. Então a gente está falando aqui que cada um tem a sua individualidade, mas tem sido assim um sucesso tremendo. E não estou falando só do emagrecimento, estou falando disso, de estar É, pleno, de ter disposição, sabe? é De dor que absurdo. não tem Outra vida. mais, de dormir bem, de intestino funcionar. Nossa, é muita coisa. É muita Não, coisa. vou contar um pouquinho para vocês agora da estratégia carnívora. Porque a cetogênica, quem não conhece nada da cetogênica, quando olha assim a primeira vista, assusta. Fala assim, nossa, mas eu vou comer sem carboidrato, né? O que eu vou comer? Como é que eu vou viver sem pão? Então já dá aquela agonia na pessoa, assim, quando ela vê a cetogênica a primeira vez. Você imagina a pessoa quando vê a carnívora. A pessoa vai assim, nossa, eu não vou conseguir. Como assim? Eu vou comer só carne, eu não vou dar conta. Eu não sei o quê. E a pessoa fica, é pior ainda. O que as pessoas pensam da dieta carnívora, até para quem já faz cetogênica, a pessoa já gosta de cetogênica, a pessoa já vive super bem com cetogênica, já conhece, já entende. Mas só dela pensar em carnívora, ela pensa que é muito radical, que não sei o quê, que eu vou morrer, que eu vou ficar me privando. Gente, não é nada disso. A carnívora é um negócio apaixonante e não tem como explicar. Porque ela chama a gente. E a Até gente não larga. vicia, né? Não, Vicia, né? porque o bem-estar na carnívora é ainda muito superior ao bem-estar da cetogênica. Geralmente, quem começa a fazer carnívora não larga. Não larga. Porque o intestino na carnívora é perfeito. Na cetogênica já é muito bom. Na carnívora é surreal. Surreal. Porque não tem fermentação. A carnívora é uma dieta praticamente zero carboidrato. Ela só não é Então, ou zero seja, carboidrato. não há competição com glicose, gente. Vitaminas entram e são Gente, absorvidas. Não há competição na via de absorção. É perfeito, é perfeito. vai escutando, vai escutando. O que acontece? Na carnívora, a carnívora é uma dieta zero fibra. Zero. Olha, outro mito que a gente já está desconstruindo aqui agora. Porque, segundo, né, as diretrizes, a gente tem que comer fibras para o intestino funcionar. Só que não! Só que não! O intestino funciona perfeitamente bem com zero fibra. Ele chega no ápice dele, é com zero. É com quanto menos fibra, melhor. Todo mundo fala assim, mas como assim? É, porque não tem fermentação.
Então, tudo que você come das carnes é praticamente 100% absorvido. É absurdo. Você não tem gases, não tem nada de errado. Você não quer nada de errado. É um negócio que você fala assim, velho, o que é isso? Você não tem dor nenhuma. Você não tem nada de errado no intestino. Você não sente mal pra nada. A capacidade mental na carnívora é, tipo, umas 3 vezes superior à da cetogênica. Eu tô estudando pro Enem. Não larga a carnívora, sim. Você tá no pau aí, imagino, porque a carnívora te deixa... É sensacional. É um negócio de outro mundo. Você fica no foco, você não esquece de absolutamente nada. A pessoa pode conversar com você aqui agora. No dia seguinte, você lembra o nome da pessoa, você lembra o que aconteceu. A sua cabeça está sempre no ápice de produtividade. É muito, mas é muito superior à da cetogênica. E detalhe, é prática. Você não tem que ficar cozinhando. Fácil. Fácil, prática, gostosa. E as pessoas pensam barata, assim, porque a gente pode barata. comer as carnes mais baratas, as carnes de segunda, as vísceras. Você comer picanha, né? Todo dia, né? É fígado, pelo menos uma vez por semana, moela, coraçãozinho, carne moída. Tem segredo. E aí, o que rola? A gente não sente falta de outras coisas. Por incrível que pareça. As pessoas ficam assim, mas eu vou sentir falta disso. Não vai. Porque os hormônios... Principalmente do doce. Vai embora total à vontade. Eu comecei a carnívora agora na quarentena justamente por causa de compulsão. Mesmo na cetogênica, eu voltei a beliscar toda hora, a comer doce toda hora, fazer receitinha toda hora. Tava me atrapalhando de estudar, porque toda hora eu tava parando, porque eu só pensava em comida toda hora. Era aqueles negócios de ficar curtindo receita no Instagram. É uma merda que o Instagram começa só a te mostrar receita. Entrou na carnívora, acabou tudo. Receita. Então eu comecei a curtir outras coisas para ver se o Instagram mudava o meu algoritmo, porque ele só me mostrava receita. Eu falei, não quero saber de receita, eu quero saber de carne. E aí, o que eu fiz? Eu mudei para carnívora. E aí, os nossos hormônios, eles estabilizam. Ficam ainda muito mais estáveis. A insulina muito mais estável, a grelina muito mais estável, a leptina muito mais estável. E aí, controla o que acontece? tudo. Acabou. Você fica numa sensação de plenitude. Você não tem estresse. Você fica muito mais tranquilo. Você não tem vontade de ficar atacando a geladeira. Você só vai realmente quando você tem fome. E aí, o que dá vontade de comer? Dá vontade de comer carne. Eu fico agora sonhando com ovo e bacon. Tô fazendo 2 refeições por dia. 2. Hoje de manhã. Mas também, minha filha, as suas refeições são, assim, sensacionais. Eu adoro ver os seus stories para ver suas refeições. Não, até que agora na carnívora não tem mais tanta variedade, assim, né? Mas pô, mas na outra vez que você estava em carnívora, que eu estava te acompanhando, que você postava lá aquele fígado seu, né, que não é bem passado, que nossa, aquilo é tentador. Aquele fígado de galinha de manhã é bom demais. Eu tô até para comprar mais, porque adoro fígado de galinha. Maria Vitória, a gente tá 3 minutos para encerrar. A gente ficaria aqui umas 3 horas, porque você tem muita coisa para falar. Que assim, eu precisava de você aqui, porque eu tenho um monte de paciente aqui que precisava te ouvir, porque é um fortalecimento de tudo que eu falo em consultório e eu não tenho ninguém aqui para me ajudar, não tenho. Pode contar comigo. Então, assim, muito obrigada mesmo, mas eu queria que você fizesse o jabá e falasse da oficina funcional, e eu queria saber, que várias pessoas aqui já perguntaram, se você manda pra gente também da oficina funcional seus produtos. Mando sim, a oficina funcional hoje atende 8 estados e mais de 600 cidades. Então, a gente entrega para Minas Gerais, Cidade de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Gente, os produtos da oficina funcional, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Os pães, a coxinha, que é uma das campeãs de venda, né? A coxinha. Como é que chama aquele docinho também? Delícia de coco. Delícia de coco. Olha, é muita coisa gostosa, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, você que faz esse trem, tem que lidar com isso tudo. Só o senhor na casa. Tem que ficar carnívoro mesmo. Fica em carnívoro. Já acostumei já. Maria Vitória. Todo mundo. Viu um monte de gente bacana aqui, ó. Roberto, Cetogênica Portugal, minha irmã estava aqui. Um monte de gente bacana aqui que eu não consegui agradecer a todo mundo, mas ó, já deixa um beijão aí. Muito obrigada mesmo, tá? Você não vai estar então amanhã na nossa aula? Vou não, tô estudando aqui, ó. Pois é, a gente sente falta, porque você sempre traz conteúdo para nós, né? Sempre, né? Não, mas dá um jeitinho, pode deixar. Mas aqui, muito obrigada mesmo, de coração. Foi muito... Olha, eu não sei se você consegue, se tem algum aplicativo que salva. Eu vou tentar salvar, porque tem dia que eu não consigo salvar. Mas vou tentar, porque eu preciso ter isso tudo gravado. Salva ela aqui no seu Instagram, que eu vou tentar. E te mando o arquivo. Então tá bom. Beijo, fica com Deus, tá? Muito obrigada mesmo. Boa noite, gente. Obrigada por todo mundo estar aqui. Beijo.